Fala, meu amigo! Eu sou o Alexandre Abdala, coordenador dos cursos aqui da Sense. Estou produzindo esse vídeo especificamente com o objetivo, de criar um plano de fundo para os nossos alunos que vão fazer o nosso curso Aperte o Play do Scrum. Mas, se você não vai fazer o nosso curso, ainda que eu recomende que você faça, esse conteúdo também pode ser interessante para você. Ele faz parte de uma série, nesse especificamente vamos falar sobre o Manifesto Ágil, os seus 4 valores, e assim, muito interessante, né? Agora já dentro do conteúdo do nosso vídeo. Quando a gente pensa em agilidade, seja você um analista de negócio, seja você um programador, seja você um gerente de projetos mais tradicional que está trilhando esse caminho de desenvolvimento, a gente precisa sempre dar um passo atrás para rever algumas formas de trabalho. Especificamente, quando falamos de modelo mental, existe uma ajuda muito grande que foi desenvolvida ali por desenvolvedores em 1990, numa estação de esqui lá em Utah, Estados Unidos. Eles escreveram o Manifesto Ágil. Tá? Como eu falei, temos os 4 valores, mas ele também conta com 12 princípios, que é como se fosse um guia básico ali para que a gente pudesse adotar a agilidade, seja como nós formos fazer. E o Scrum, especificamente, que é o assunto do nosso curso, ele tem essa base, e sem essa base nós não conseguiríamos implementá-lo onde vamos estar. E lembrando, esse Manifesto Ágil também está disponível para sua consulta em www.manifestoagil.com.br. A gente vai colocar esse link também aqui no nosso descritivo do vídeo. Vamos em frente, tá? Falando especificamente, então, como eu disse, o Manifesto Ágil está organizado em 4 valores e 12 princípios. E este vídeo nós vamos falar apenas dos 4 valores. Primeiro deles, indivíduos. Deixa eu fazer uma ressalva. Segura aí. Os valores eles estão organizados da seguinte maneira. Ele sempre vai falar assim, isso mais do que isso. Como se você fizesse assim, eu gosto mais disso do que disso, em mindset ágil, tá? Não necessariamente você renega aquilo que está depois do mais que, tudo bem? É que ele é menos importante do que isso, e eles perceberam que existia uma cultura que estava levando para você adotar mais o lado direito do que o lado esquerdo quando a gente fala do mais que. Vamos lá, constrói junto comigo. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. O que quer dizer com isso? Vale muito mais o face a face, o cara a cara, ali, a conversa com a pessoa. Lógico, hoje a gente tem muitas ferramentas digitais, mas é a interação entre pessoas do que processos e ferramentas. Hoje nós usamos muitas ferramentas, ainda mais com esse trabalho à distância, a gente precisa adotar processos, formas de trabalhar, isso precisa estar escrito ainda mais em grandes corporações. No entanto, isso cria um pragmatismo, a questão de você, a necessidade de atender um processo, de preencher um formulário, se tornou mais importante do que você marcar uma reunião, ligar para a pessoa, tirar dúvida com ela, e isso ganha muita agilidade. Inclusive, até quando a gente fala de Business Agility, isso se aplica muito. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que você mandou um e-mail para a pessoa com uma dúvida. Cara, você já perdeu um time ali absurdo escrevendo aquele e-mail, revendo os pontos e vírgulas, a questão de português, e depois ele vai ler o e-mail ainda com a chance de ter uma interpretação errada e talvez ele não responda no tempo que você precisa. Por que você não ligou para ele? Por que você não foi na mesa dele? Por que você não falou com ele? Entende? Então, indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Não que processos e ferramentas passam a não existir mais. Eles existem. Tudo bem? Então o primeiro valor está aí comentado. Segundo valor, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Outro mito, quando a gente vê muitas as pessoas falam assim, não vou fazer nenhuma documentação, por quê? Porque eu sou ágil. Não, tá errado. Você vai focar em entrega de valor. E aí quando a gente fala software, isso meio que cria uma alimentação na nossa mente que pode dizer somente assim, não, então só o Scrum ou agilidade só se aplica a desenvolvimento de software? Sim e não. Sim, é muito mais fácil você trabalhar com algo intangível para criar uma arquitetura ágil, mas também não se aplica somente a isso. Negócios, hoje em dia a gente fala muito sobre RH ágil, etc., que não necessariamente é software, mas processos. Quando a gente fala isso, é o foco na entrega do valor. E
No Waterfall, que é outro estilo de gerenciamento de projetos mais clássico, a documentação parece que às vezes toma o lugar do projeto em si. Ele se torna muito importante. E não necessariamente é isso que gera valor para o cliente. Então, o que gera valor para o cliente? O que resolve o problema dele? É software? Então entrega software. Mas não significa que você não vai documentar nada. Se a documentação gera valor para o cliente, você vai fazer uma documentação mais enxuta, mais objetiva. Pegou? Terceiro valor. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. E talvez esse seja o mais interessante. Se você trabalha como consultor ou trabalha dentro de uma grande consultoria, essa hora você vai ter arrepios. Eu vou repetir, ó. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. O que significa isso? O cliente ele vem para dentro de todo o processo, desde a elaboração do próprio contrato, da definição do escopo, da priorização dos itens dentro do backlog. Ele vai participar de tudo. E você não tem que só fazer solicitações de mudança, você tem que literalmente estar aberto a receber solicitações de mudança. E aí, real time. O cara vai pedir coisas novas para você o tempo todo e tudo bem. Essa talvez seja, na minha visão, o principal diferencial em adotar processos ágeis. Mas o mundo nem sempre vai estar preparado para essa agilidade. E aí cabe a você estabelecer processos, literalmente educar o seu cliente, educar o seu time para que isso possa ser possível de ser implementado. Por isso que a gente fala muito da cultura ágil, modelo mental. Isso é um modelo mental. O que a gente não pode de forma alguma é perceber o nosso cliente como um inimigo. Quarto e último valor: responder às mudanças mais que seguir um plano. É muito interessante assim, no gerenciamento de projetos ágeis, até na agilidade como um todo, você está muito atento a evidências de alteração de contexto, de valor, de concorrência, etc, etc, etc. E essas mudanças vêm de uma forma muito rápida e é muito impactante para os nossos projetos. Então assim, se você tem um plano muito rígido, muito duro ali, que você vai seguir o plano, chega uma hora que você tem que literalmente fazer ali uma alteração, só que, calma, o que é mais importante, o plano ou a mudança? A mudança. Não significa que você vai fazer a revelia sem plano nenhum, sem norte nenhum, você vai ter uma estratégia de realização, mas as mudanças elas têm que ser rapidamente absorvidas, o seu plano tem que ser rapidamente adequado a esse novo contexto, senão você não entrega valor, entendeu? Então, fechamos os nossos valores relativos ao Manifesto Ágil. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os 12 princípios e depois a gente vai discorrer sobre os conceitos do Scrum. Um abraço e até o próximo vídeo.